Dia 13. Gênesis, capítulo 28 ao capítulo 29, versículo 35. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã Arã. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos e os pastores removiam a pedra da boca do poço. Davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus irmãos? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo ali com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber as ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai.
Quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça? Só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez, deu luz um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu luz a um filho e disse: agora desta vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao versículo 38. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios.
E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Salmos capítulo 11, versículo 1 ao 7. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte? Pois eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Finalizamos o 13º dia, nós nos vemos amanhã no 14º dia. Até mais.